Boa noite, meus queridos amigos. Eu estou travestido de pastor. Tá vendo como eu estou elegante? Para vocês não dizerem que eu só vivo de sandália havaiana, de camisa esportiva, etc. Não, hoje eu estou realmente... Há mais de 20 anos eu não botava um terno, desde que deixei de ser empresário. Mas, hoje, eu tive uma intuição e resolvi vir fazer uma live para vocês e quero dedicar esta live especificamente para os neopentecostais, né? Os anticomunistas, porque hoje é praxe todo progressista, todo aquele que se diz contra esse extremismo da direita, ser considerado comunista. Então, esta live eu dedico sobretudo a estas pessoas. No final desta live, que vocês estão me vendo aqui, né? Muito bem arrumado, né? Eu quero pedir antecipadamente, meus netos não vejo, pode cair fora meus netos, pode cair fora a minha mulher, e pode cair fora também aquelas mulheres que, moralistas, com todo respeito, porque no final da live eu vou mostrar o que é uma farsa. O que significa uma farsa. Então, eu vou começar falando sobre o comunismo. Para começo de conversa, eu queria dizer o primeiro comunista da história da humanidade. Vamos esquecer aquela pré-história que eu contei aqui, como a humanidade surgiu, como ela evoluiu, como ela se desenvolveu, como ela cresceu, sobretudo na época do Homo sapiens. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, mas vamos pegar de Jesus para cá. Vamos esquecer toda esta passagem do surgimento da humanidade. Vou começar com Jesus Cristo, que dividiu a história antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que eu estou dizendo que esta live eu quero dedicar especialmente às igrejas, sobretudo neopentecostais, que para eles, como disse, todo aquele que é progressista ou que seja de esquerda
é comunista. Eu começaria dizendo que, a partir de Jesus Cristo, como disse, vamos ignorar o início, o começo da humanidade, que ocorreu há 3,5 milhões, mais ou menos, quando surgiu as espécies humanas, que algumas não, todas elas desapareceram, permanecendo apenas o Homo sapiens. Sapiens, de latim, quer dizer aquele que tinha sabedoria. E nós somos classificados como Homo sapiens, ou seja, pessoas que adquiriram sabedoria. Fazendo esse prelúdio, atenção você que é das igrejas, sobretudo neopentecostais, ou você que se diz que aquele que é de esquerda é comunista. Bom, eu digo que o primeiro comunista da história depois de Cristo foi ele próprio. Por que comunista? Vou contar a relação com Marx, a relação de Marx com o Evangelho de Jesus, Atos dos Apóstolos especificamente, escrito por Paulo. Jesus foi um comunista porque Jesus foi antissistema imperial, para começar, né? Jesus foi de encontro ao judaísmo, às leis judaicas. Jesus, ele pregava a boa nova. Jesus veio para nos trazer uma nova mensagem, um novo conhecimento sobre Deus, uma nova realidade da vida. Tiveram antigamente, né, antes dele, profetas, Elias, Isaías e outros, né, profetas. Bom, por que eu digo que Jesus foi o primeiro comunista? Jesus só andava com os pobres. Jesus até frequentava a casa dos ricos, né? Quando era convidado, ele ia aos banquetes, certo? A passagem de Madalena é um exemplo interessante. Madalena, segundo a Bíblia, ato discutível, porque ela era irmã de Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou depois de 3 dias morto. Era irmã também de Marta e Maria Madalena. Lázaro era irmã de Maria Madalena, irmã de Marta, e todos eles eram amigos. Jesus, quando soube da morte de Lázaro, ele chorou.
Marta mandou avisar Jesus aonde ele estava, porque ele só pregava no campo, ele não ia para os templos pregar. Mas Marta, desesperada, manda avisar Jesus que Lázaro, seu amigo íntimo, havia morrido. Jesus ficou tranquilo. Jesus não se precipitou. Jesus sabia do que ele poderia fazer, que ele podia fazer. Esperou 3 dias e Jesus aparece a Marta e pergunta aonde ele está enterrado. Era um sepulcro. E Marta diz, ali, Senhor, e levou Jesus até o sepulcro onde Lázaro estava enterrado. Jesus, então, diz para aquele povo, Jesus chorou, e as testemunhas presentes disseram, veja como ele gostava de Lázaro. Veja como ele está emocionado. E Jesus diz, tire a pedra de frente do sepulcro. E Marta reluta e diz, Senhor, já fazem 3 dias, já fede, Senhor. Ele disse, retirem a pedra. E obedeceram e tiraram a pedra de frente do sepulcro, onde Lázaro estava sepultado. Apenas Jesus diz assim, Senhor, Pai, não é por mim que eu estou fazendo isto, mas para glorificar o teu nome, para que eu dê testemunha do teu nome. Quando tiraram a pedra, Jesus diz simplesmente, Lázaro, vem para fora. E Lázaro volta à vida. Que outro? Madalena, claro, pecadora, que é o que conta a Bíblia, há controvérsias, mas a Bíblia está escrita assim. Madalena era uma pecadora e era o costume judaico apedrejarem estas mulheres pecadoras, prostitutas. Quando todo mundo se reúne para apedrejar Madalena, ela corre para Jesus, se agacha aos pés de Jesus. E Jesus, e todo mundo com pedras na mão, para condená-la, para matá-la. Jesus fica escrevendo no chão, como se nada tivesse acontecendo. E claro, Madalena desesperada, chorando, Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus na dele ficou. Até que disseram, Senhor, você está protegendo ela, mas ela é pecadora, prostituta. E Jesus simplesmente diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Evidentemente,
Eles passaram a refletir sobre as suas próprias vidas e cada um foi soltando a sua pedra no chão, jogando e saindo, jogando e saindo. Ao final, não tinha mais ninguém. Jesus pergunta a Madalena: cadê aqueles que te condenavam? Não sei, Senhor. Saíram. E Jesus simplesmente diz para ela: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Um outro fato ligado a esta revolução social, digamos assim, de Jesus, é quando ele está pregando para 5.000 pessoas, só contando os homens, fora as mulheres e as crianças. E é o Sermão da Montanha, tão conhecido e tão bonito que existe na Bíblia, descrito na Bíblia. Ao passar da hora, já muito tarde, Jesus volta para os seus apóstolos e diz: não é justo que a gente dispense este povo com fome. E os apóstolos indagam Jesus, não sei se Filipe: mas Senhor, como poderemos alimentar tanta gente? E Jesus pede-lhe: veja se alguém tem o que comer. E tinha uma criança que possuía naquele momento, estava, acho que 2 peixes e 5 pães. Acho que é isso, se eu não estiver invertendo a ordem. 2 peixes e 5 pães. Jesus disse: traga para mim. Jesus pega esses peixes e esses pães e faz a multiplicação dos pães e dos peixes e manda distribuir para todas aquelas pessoas que estavam ali famintas. Olha o comunismo de volta. Para que você entenda, comunista vem daquilo que é comum. Daí o comunismo, ou seja, tudo é comum. Então Jesus sempre agiu dentro desta filosofia comunista. Eu quero desmistificar esta coisa do comunismo. Só para eu não me esquecer, quando houve a Revolução de 64, existia um movimento comunista e daí o golpe em cima de João Goulart. Jânio Quadros renunciou. João Goulart era o vice, porém não pôde assumir por causa do golpe militar. Isto é em 64. Vamos voltar para Jesus. Minha cabeça é meia doida. E eu perguntei, sim, só para concluir, perguntei minha mãe, porque aquilo eu achava estranho. Eu digo: mãe, o que é comunismo? E ela, na sua santa ignorância,
dizia que era um bicho-papão que comia criancinhas. E a partir daí eu tomei pavor do comunismo, medo do comunismo, porque dizia que eu era uma criança de 10 anos, então se o comunista comia as criancinhas, claro que eu tinha que ter medo. Mas voltemos para Jesus. Então Jesus faz a multiplicação dos pães e dá e distribui igualmente para todos. Ao final, Jesus manda recolher as sobras para que não se desperdiçasse a comida. Que é uma coisa que eu acho, eu coiso muito com minha mulher aqui, sobre desperdício de comida. Eu tenho mais de ano que não como. Só a base de suco e whey. Minha mulher quer me forçar a comer, eu digo, não quero. Quantas pessoas ficam sem comer dias e dias e estão vivendo. Mas vamos voltar. Minha mente viaja demais. Eu estou falando aqui exclusivamente para os evangélicos, né? Falei dos neopentecostais, que é uma coisa que eu queria esclarecer para os neopentecostais, que dizem que oram em línguas, que falam em línguas, tudo uma farsa, tudo farsa. Jesus, quando nos ensinou a rezar, ele disse, quando quiseres orar, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Segunda parte do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É que, na verdade, o Pai Nosso, eu como venho lá de 5, 6, 7 anos, mudou alguma coisa. Por exemplo, eu já rezei Pai Nosso, eu rezava até em latim, Pai Nosso. Porque ajudei muito a missa em latim, claro. Né? Pelo menos meus 11 aos 20, onde estive no seminário, eu rezava a missa, a gente ajudava em latim. Tinha, claro, o altar central, que era em português, e os altares laterais, a gente eram muitos padres, só um celebrava no altar principal, na linguagem portuguesa, depois de João 23, né, do Concílio Vaticano II, que mudou a liturgia para que os padres pudessem orar em cada país na sua própria língua. Então eu fiquei aqui um pouco perdido no Pai Nosso, porque mudou algumas coisas dentro do próprio Pai Nosso. Questão, porque era hebraico, Jesus falava aramaico, e essas traduções foram aperfeiçoadas, melhoradas, adaptadas aos novos tempos. Muito normal. Bom, vamos para Karl Marx. Eu fiz direito. Fiz até o 8º semestre de Direito,
Minha intenção não era ganhar dinheiro com direito, mas ser um criminalista para fazer pro bonos para essas pessoas pobres que estão enclausuradas, presas e que não têm direito à justiça. Não têm acesso, melhor dizendo, não têm acesso à justiça, não têm dinheiro para pagar advogado. Essa era a minha intenção. Porém, no 8º semestre, tinha um professor moderno, novo, bonito, um rapazinho, ele era procurador do Estado. E ele era meu professor criminal, da matéria criminal. E eu perguntei para ele se ele teria coragem de ser um criminalista. Ele disse não. Eu disse, por que, professor? Essa era a minha intenção, ser um advogado criminalista, para fazer pro bonos como isso. E ele disse, não, porque a linha que separa a honestidade da desonestidade é muito tênue. Ou seja, quantos advogados criminalistas depois não se envolvem com crime. Rola muito dinheiro, né? Rola muito dinheiro. Até tem um caso de uma advogada criminalista que ela era advogava para esta pessoa, um marginal, vagabundo, e ele terminou se apaixonando pela advogada. Só que a advogada não era a intenção dela, não era esta. Por ela recusar esta ligação amorosa, ele veio e matou a advogada. Mas eu disse que ia falar de Karl Marx. Uma conversa vai puxando outra e a gente vai se expandindo. Karl Marx era um alemão e, lendo a Bíblia, ele se inspirou nos Atos dos Apóstolos. Se você for ler os Atos dos Apóstolos, escrito por Paulo, que é outra história interessante de Paulo. Paulo era romano, era comandante do exército, tinha muito poder. Santo Estevão foi martirizado na presença de Paulo. Depois ele se converte. Era Saulo, na época da perseguição aos cristãos. E quando ele se converte, ele vira Paulo. Ele estava numa missão a Damasco para perseguir os cristãos. Então vem novamente aqui o comunismo. Os primeiros cristãos eram comunistas. Eles tinham, estou falando aqui justamente para você que se diz neopentecostal. Falando em neopentecostal, que falam em línguas, que oram em línguas, que tudo é falso. Eu já disse qual foi a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, que estais no céu. Já falei.
Então, os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Pelo princípio de que eles eram perseguidos, eles se reuniam nas catacumbas. Catacumbas era um lugar, um cemitério subterrâneo, onde enterrava as pessoas mais pobres, evidentemente. Então, o lugar onde eles podiam se reunir era nas catacumbas, escondidos dos romanos, do Império Romano. E lá eles tinham tudo em comum. Vendiam suas casas, suas propriedades, levavam outros amigos cristãos para se esconderem nas casas dele, porque era tudo escondido. Nos Atos dos Apóstolos, contada por Paulo, você vai ler isto. Eles tinham tudo em comum. Olha o comunismo presente novamente. Karl Marx, percebendo, lendo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, ele teve a ideia que revolucionou e até hoje é o filósofo talvez mais discutido. Ele, Nietzsche, Schopenhauer, Platão, é um dos filósofos. Marx da atualidade é um dos filósofos mais discutido e conhecido. Na própria faculdade de Direito, a gente estuda Karl Marx, Manifesto Comunista, né? Hans Kelsen, outro alemão, mas esse positivista. Marx já era um comunista, apesar de que Marx não tinha esse conceito do qual se divulgou e se propagou nas revoluções comunistas da Rússia, de Cuba, de onde mais? Bom, o comunismo, ele se propagou de uma forma sangrenta, pelo sangue, pela força, pela arma. Uma vez um estudante de Karl Marx, que ele também foi professor, chegou para ele e disse: eu sou marxista. Ele parou, pensou e disse: eu não. Teu pensamento, sobretudo de Marx, e a teoria básica dele é sobre a mais-valia. O que significa dizer a mais-valia? Era a exploração do homem pelo próprio homem. Um Henry Ford, por exemplo, os seus funcionários trabalhavam, produziam carros, ele muito rico e milionário, mas os seus funcionários viviam na pobreza, na miséria. Então a mais-valia é a diferença entre o que você gasta para produzir e o que você lucra com aquela produção. Então, hoje ainda nós podemos constatar que isto ainda é verdade. Quanto menos o valor da mão de obra,
maior é o lucro. É por isso que hoje você vê a inteligência artificial já ocupando o computador, de forma geral, já ocupando a mão de obra humana. Eu já contei isso aqui em vídeo anterior, não vou repetir. Vá lá, procure minha página lá e vá ver, porque senão esse vídeo fica muito comprido. Então o problema que Karl Marx viu foi neste sentido. O homem escravo do próprio homem, né? O homem sendo escravizado, explorado pelos magnatas. Quer dizer, o funcionário podia produzir um carro para Henry Ford, porém não tinha condições de comprar um carro, porque ele não tinha direito, não tinha... E foi assim na indústria, na Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, a indústria têxtil, automobilística, na Inglaterra, etc, etc. Bom, eu acho que eu já dei o tom sobre o que é o comunismo, que é aquilo que você tem tudo em comum, e disse o primeiro comunista, se é dentro deste contexto, o primeiro comunista foi Jesus. Portanto, você que é... eu queria só falar, porque fala em línguas, né? Os neopentecostais, a interpretação completamente equivocada. Porque o que aconteceu em Pentecostes, Jesus passou ainda, depois de ressuscitado, ficou uns 40 dias na terra, né? Reforçando seus apóstolos e dando testemunho de que ele venceu a morte. Ele aparecia aos apóstolos. Tomé, inclusive, duvidou. Tomé não estava quando Jesus no tabernáculo apareceu. E quando na segunda vez, claro, Tomé não estava na primeira vez, na segunda vez, ele realmente presenciou que Jesus havia ressuscitado, e Jesus tanto mostra, toma, Tomé, pega aqui, vê meu peito, as marcas que foi crucificado e que foi a lança o atingiu. E Tomé pede perdão a Jesus por ter desconfiado. Eu vou concluir. E se você realmente me viu de forma, acredito que eu estou elegante, não é? Parecendo um pastor, falando aqui de Bíblia, de igreja, né? De Jesus, e você está com uma falsa impressão sobre mim. Se você não quiser ver, de antemão peço aos meus netos desculpas, são crianças, adolescentes, mas se não quiser ver a cena final, que eu vou desmistificar o que é você se parecer com elegantemente um pastor, eu vou desmistificar a sua falsa ilusão
a falsa aparência. Vou tirar meu paletó, com licença. Dou tempo, saia, se você não quiser ver o resto do vídeo. Estou lhe recomendando que você saia. Porque eu vou mostrar a vocês que o que está por cima de mim não é o que está por baixo de mim. Em outras palavras, o que está fora de mim não é o que está dentro de mim. Deu tempo de você sair. Saia, para não ver o final do vídeo. Com licença, eu vou tirar meu paletó. Fazia mais de 20 anos que eu vestia um paletó. Não botei gravata, porque minha mulher escondeu minhas gravatas, eu não uso há muitos anos. Vou tirar minha camisa. Vou tirar minha camisa. Vou tirar minha camisa social. Não é? Tirando aqui. Ai, tirar tudo. Porque eu vou lhe mostrar agora a sua ilusão de ótica, que é o que você vê nas igrejas neopentecostais. Estou parecendo agora o quê? Um neandertal? Um neandertal. Licença. É o que está atrás da máscara. Vê? Por cima, eu estava parecendo um pastor, não é verdade? A luz está fraca aqui. Ai! Era assim que eu estava por baixo. E por cima, muito elegante aos seus olhos. É o que você vê nas fachadas dessas grandes igrejas neopentecostais. Você só está vendo o que está aparente, mas a verdade é esta. Mas não criem desejo não, que já tem dono, viu? Tô comprometido já, viu? Mas só para você ver. É assim. Tá? Desculpe a minha agressão, porque tem pessoas que a gente tem que mostrar de forma absurda a verdade e a realidade. Espero que você tenha mais consciência, tome mais consciência daquilo que lhe pregam e falam. Eu acho que muitos desses... Oh Deus, eu disse que ia falar sobre Pentecostes, terminei esquecendo. O que aconteceu em Pentecostes foi
realmente Jesus ficou 40 dias e os apóstolos ficaram com muito medo, porque Jesus se apresentava como Filho de Deus, entende? Jesus se apresentava como Filho de Deus e fez muitos seguidores. Agora, era o ídolo. Não estou dizendo desse minto que está preso, não, viu? Estou falando de Jesus como ídolo, como Filho de Deus, e que veio nos trazer uma mensagem nova e acrescentou somente 2 mandamentos aos mandamentos de Moisés. Que é uma história, se eu for contar aqui, vai passar muito e você não vai aguentar. O que acontece é que quando Jesus ascende aos céus, Jesus deixa uma mensagem para encorajar os seus discípulos. Jesus tinha apóstolos, que eram 12, mas tinham seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, aonde quer que ele fosse. E ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Os neopentecostais, eles se baseiam nesse fato do Espírito Santo, equivocadamente. Os apóstolos, quando Jesus envia o Espírito Santo sobre eles no tabernáculo, onde eles se reuniam escondidos, o Espírito Santo vem e, conforme Jesus prometeu, que os encorajariam para que eles difundissem as mensagens que Jesus veio nos trazer. E entre essas mensagens que Jesus nos trouxe, que estão relatadas pelos evangelistas, Jesus disse: eu não vim para desfazer os mandamentos de Moisés, 10 mandamentos, mas eu vim para acrescentar apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o segundo mandamento, que para mim é dos mais importantes, certo que os mandamentos de Moisés têm importância: honrar pai e mãe, não mentir, não caluniar, não desejar a mulher do próximo, etc, etc. Não roubarás, não matarás, os 10 mandamentos de Moisés. Jesus dá o segundo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o Espírito Santo, quando desce, que encoraja os apóstolos a saírem dos seus recônditos, dos seus esconderijos, Pedro, num primeiro ato, ele conseguiu converter 3.000 pessoas. De que forma? Era a época de Páscoa, como Jesus morreu na época de Páscoa, e era costume dos judeus irem ao templo de Salomão para fazer oferendas, para rezarem, e etc, etc. Certo? Ao Deus de Moisés, no caso. E ofereciam
sacrifícios de animais, de tudo, tudo. Eu já contei aqui a história quando os vendilhões do templo, que Jesus destruiu tudo, expulsou todo mundo, bateu em gente, fez o diabo, e depois eles queriam prendê-lo e ele aqui escapuliu que ninguém viu. Olha, eu não gosto de conversar muito, porque modéstia à parte, eu conheço toda a Bíblia desde criança. Aí me vem a lembrança do jovem que disse, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse, vai, obedece, crê os mandamentos e tal, que eram os de Moisés. Ele disse, mas eu tenho feito isso desde criança. Ele disse, vai então, vende tudo que tu tens. Jesus reconhecia que era um jovem rico. Vende tudo que tu tens e segue-me. E o jovem se entristece, porque era muito apegado com o dinheiro. Poxa, deixa eu voltar para o Espírito Santo, que eu quero encerrar com isso, para você entender, neopentecostais, vocês que são neopentecostais, e que acreditam que as pessoas oram em línguas, e que não sei o quê, aquela mulher do Bolsonaro, quando o ministro, o evangelho terrível, dizem que é terrivelmente evangélico, não. Para mim ele é um evangélico terrível, tá? Que vai contra o progresso, contra o desenvolvimento do país, da população, do povo, da melhoria do povo. Então esses só fazem atrasar o povo, escravizar o povo. Essas igrejas fazem isso. Tiram o último centavo do pobre. E, no entanto, andam de jatinho, andam de carros importados, dezenas de helicópteros, de mansões, enquanto o povo está dormindo, talvez numa esteira no chão, entre baratas e ratos, em esgotos, passando por frente das suas casas, e eles se apegam, vestem um paletó, botam uma Bíblia debaixo do braço. Você não está precisando da palavra de Deus. Nessas igrejas você não vai ouvir a palavra de Deus verdadeira. Arranje um homem com uma rola, você mulher, que é neopentecostal. O que você está precisando é de rola. Não é ouvir os neopentecostais. Então vou voltar, parece que o Espírito Santo está me iluminando demais, eu não quero parar. Então quando o Espírito Santo desce, os apóstolos se encorajam, que foi a promessa que fez Jesus Cristo de mandar o Espírito Santo para que os encorajasse na fé, porque eles eram perseguidos. Veja que Jesus foi perseguido e morto na cruz. Então, quando eles saem, era a época da Páscoa, e claro, tinha pessoas de todos os lugares, de todos os idiomas, de todas as linguagens diferentes. Só que Pedro falava só o aramaico, que era a linguagem que Jesus também falava. Outros que eram também pescadores, André, Filipe, etc., eles não tinham conhecimento, só quem talvez conhecesse um pouco o hebraico foi Mateus, que era cobrador de impostos e se tornou apóstolo de Jesus. Mas o mais só falava o aramaico, que era a linguagem que Jesus também falava. Porém,
com o Espírito Santo, eles iluminados pelo Espírito Santo, eles falavam no aramaico e todo o povo que estava ao redor ouvindo aquela pregação de Pedro, por exemplo, entendia cada qual na sua própria língua. Eles não falaram palavras de... Não, eles falavam aramaico e o Espírito Santo traduzia tudo que os apóstolos estavam falando, traduziam para a determinada língua. Só para finalizar, é como você ir a uma reunião da ONU, tem 180 países, cada um com a língua diferente. Lula fala português. Então ele discursa em português e tem um aparelhozinho para cada um daquele país. Ele seleciona no aparelho qual é a língua que ele quer ouvir e automaticamente o que Lula fala no português é traduzido para a língua chinesa, japonesa, alemã, francesa, inglesa, usando com isso, claro, evidente, a tecnologia que naquele tempo não existia. Portanto, este é o milagre do Espírito Santo, fazer com que todos entendessem na sua própria língua o que os apóstolos falavam. Boa noite. Desculpe se eu exagerei em me apresentar mostrando o que é a farsa dessas falsas religiões podem lhe apresentar. Beijos. Boa noite. Tchau.